ao presidente dessa casa, foi muito bom estar aqui. Espero poder ser convidado outras vezes para a gente conversar mais sobre essa empresa, conversar sobre assuntos afetos a essa empresa, sejam eles quais forem. Muito obrigado. Ele é safo. Ele sabe assim. E ele conhece o setor, né? É de Furnas, né? Ele conhece o setor. Só quer cumprimentar, né? Tem que falar, imagina ele falar que a igreja não termina. Não acaba, hein? Tu tinha que chamar o especialista. Eu sabia que tinha um especialista aqui. Isso foi bom, né? Posso esclarecer. Posso esclarecer. Coração. Ai. Oi. Nossa Senhora. Bom. Com razão. Com razão. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, para a ordem do dia. Tchau, senhor. Um abraço. Não. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, vamos à ordem do dia. Provavelmente fui eu. Não? Então vou deixar mais perto aqui, ó, para facilitar. Vamos lá. Senhor secretário, para a leitura da ordem do dia. Processados inscritos em discussão única. Processado número 64 de 2013, projeto de decreto legislativo que concede
o diploma de mérito profissional ao Dr. Maurício Ferreira Cunha. Autoria: Jonei Leandro Eiras. Parecer para aprovação com emenda. Leitura da emenda. Oi? Tem um papel. Não estou achando. Está na tela. Mais prático. É prático. Ah, sim. Em discussão a emenda modificativa em todo o texto, onde se lê diploma de mérito profissional, leia-se diploma de honra ao mérito. Pois não? Já estou colocando a emenda em discussão. Posso pedir palavra? Claro. Então, parece que na Comissão de Justiça nós tínhamos justamente o contrário, não era mérito profissional? Porque me parece que não havia condições de honra ao mérito, aí tinha ficado para mérito profissional. De mérito profissional, o Dr. Maurício Ferreira Cunha. Hein? A explicação é que ele não é sindicalizado. Ele é magistrado. Portanto, nesse caso, não cabe a leitura de mérito profissional, porque profissional remete a uma profissão regulada, sindicalizada, é isso. Eu queria só dar uma olhadinha no processado. Fica à vontade. Deu entrada como mérito profissional, então. Isso. Então tá certo. Então, na Comissão de Justiça propôs, então, mudar para honra ao mérito, então. Isso. Né? Tá certo. Ok? Tá entendido, eu que fiz confusão. Então. Continua em discussão a emenda modificativa. Em votação. Se ela é substitutiva total, eu coloco depois de votação. Aqui eu me abstenho também? Me abstenho nessa? É só emenda. Ah, só emenda, perdão. Emenda aprovada com 14 votos. Em discussão, o processado. Em votação. Processado aprovado por unanimidade. 2. Processado número 78 de 2013. Demonstração do movimento de numerário mensal referente às despesas da Câmara Municipal no mês de março de 2013. Autoria mesa diretora, parecer pela aprovação. Em discussão. Em votação. Processado aprovado com 14 votos. Processados inscritos em segunda discussão. Primeiro, processado número 188 de 2012. Projeto de lei substitutivo que autoriza a doação de lote de terreno para ampliação da empresa MAN, Fabricação de Peças Limitada. Autoria executivo, parecer pela aprovação. Processado 188 em discussão. Em votação. Processado aprovado com 14 votos. 2. Processado número 75 de 2013. Projeto de lei que determina desafetação de área de domínio público, autoriza sua alienação e dá outras providências. Lote 2, quadra B, Rua Aimorés da Vila Tony. Autoria executivo, parecer pela aprovação. Processado 75 em discussão. Em votação.
Processado aprovado com 14 votos. Processados inscritos em primeira discussão. Primeiro, processado número 84 de 2013, projeto de lei que determina a desafetação de área de domínio público, autoriza sua alienação e dá outras previdências, área com 41 metros quadrados, situada na rua Maria Angélica Assunção Caniani, Monte Almo, autoria executivo, parecer pela aprovação. Processado 84 em discussão. Em votação. Processado aprovado com 14 votos. 2. Processado número 86 de 2013, projeto de lei que autoriza o município de Poços de Caldas a pagar indenização de benfeitorias implantadas pelo Serviço Social da Indústria, SESI, em área de terreno doada pelo município para implantação do Centro de Atividades do Trabalhador. Valor R$ 1.800.000. Autoria executivo, parecer pela aprovação. Processado número 86 em discussão. Presidente. Com a palavra a vereadora Maria José. Rápida no gatilho. Senhor presidente, demais vereadores, vereadoras, senhores presentes, eu gostaria muito que fosse lido, porque eu fui relatora desse processo, e eu gostaria muito que fosse lido só as partes que eu faço as indagações, porque ele foi aprovado porque há uma questão aí de proporcionalidade na comissão, então perdemos por essa falta de proporcionalidade, mas eu gostaria que fosse lido, por gentileza, o meu relatório. Na parte das indagações. Em que pesem os pareceres exaurados anteriormente e o cumprimento das formalidades legais pertinentes à abertura de crédito especial, na visão dessa relatoria, a matéria deve ser baixada em diligência a fim de buscar, junto ao senhor prefeito municipal e ao Departamento Regional do SESI, as seguintes informações. Primeiro, segundo consta a resolução número 16 de 2012, o Conselho Nacional do SESI, informações esclarecedoras devem constar no processo SESI CN 0104 de 2012/5, razão pela qual indagamos. A. Quais as razões que motivaram a diretoria regional da SESI a desinteressar pelo município de Poços de Caldas, abandonando o atendimento que vinha prestando a milhares de trabalhadores? B. Se para instalar-se em Poços de Caldas, o município doou à entidade parte de seu patrimônio com cláusula de inalienabilidade e foi usufruído durante 20 anos, quais as razões que impedem ao SESI de igual forma doar as benfeitorias ao município, uma vez que a esse competirá manter aquelas instalações em funcionamento? C. Se as construções, benfeitorias implantadas que lá estão, foram realizadas com recursos da arrecadação junto aos industriários de Poços de Caldas, como se justifica o pagamento pelo município da indenização por elas? Terceiro, considerando todo o investimento do município ao assumir os encargos enumerados nas cláusulas 3ª e 4ª do termo de convênio de cooperação, datado de 12 de março de 1992, e considerando as obrigações que o município haverá de assumir com abandono do CAT do SESI Minas, a reversão sem qualquer pagamento não estaria acobertada pelo parágrafo 1º da cláusula 8ª? Quarto, considerando finalmente o disposto da cláusula 10ª do termo de convênio e cooperação, o desinteresse do Departamento Regional do SESI, ao nosso ver, configura um prejuízo ao município de Poços de Caldas. Assim, indagamos. A. Quanto o município deverá investir para manter em funcionamento as instalações do Centro de Atividade do Trabalhador? B. Considerando tanto o pagamento da indenização das benfeitorias
quanto à decisão de assumir o CAT pelo município, como despesas não previstas nas leis orçamentárias, não estariam elas vinculadas ao atendimento das disposições da Lei Complementar número 101 de 2000, notadamente quanto às despesas de caráter continuado. Voto. Antes de exararmos nosso parecer definitivo, requisitamos da mesa diretora que a matéria seja sobrestatada e encaminhada na forma exposta no relatório. Som, pois, pelo encaminhamento. Vereadora Maria José Escaciotti Souza. Em discussão. Palavra ao vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, nobres colegas, eu queria primeiramente cumprimentar a nobre vereadora Maria José Escaciotti pela sua preocupação. E eu, presidente, queria entender, nós estamos numa Câmara, no ano de 2013, onde, desde o início do ano, os vereadores têm demonstrado, independente de que lado estejam na situação, na oposição, a maior boa vontade para dialogar, para conversar. Esse processado, eu coloco ele da mais alta importância. Todos nós aqui, vereadores ou não, temos grande ligação com a região sul, por um motivo ou outro. Nós tivemos o prazer de acompanhar, em 1992, a gente estava aqui, quando da doação, da inauguração do SESI, um projeto grandioso que só veio crescendo. Eu estava ouvindo atentamente a leitura do senhor secretário. Será que dá para imaginar o quanto vai custar para colocar aquilo em funcionamento? É só dar uma olhadinha, por exemplo, aqui, fazer uma visita aqui na Rua Paraná, que o SESC é até menor em termos de espaço, né? Dá uma chegadinha na Associação Atlética Caldense, que tem várias atividades, porque não é só comprar e o município é dono, tem que colocar em funcionamento. O que vai custar para o município? Esse é o X da questão. O SESI, a FIENG, é uma entidade que nós sabemos bem, riquíssima, poderosíssima, muito mais do que o nosso município, que enfrenta problemas que nós sabemos aí de ordem financeira. Eu entendo que a nobre vereadora está corretíssima no seu ponto de vista. Nós da oposição, eu tenho certeza, nós gostaríamos de aprovar isso aqui com louvor, né? Colocar todo o nosso esforço, a nossa inteligência para votar favorável. Mas eu não vejo clima, presidente, para votar. Eu até faço um apelo à Vossa Excelência no sentido de atender ao parecer. Não vou, até gostaria que houvesse esse bom senso. O relator é o vereador Paulo Eustáquio, né, da Comissão de Justiça. Eu entendo que esse processado deveria ter sido discutido da mesma forma que a gente discute aqui, às vezes internamente, né? Porque eu não quero ficar com a impressão de que a situação coloca a oposição na parede. Eu não quero ficar com essa impressão. Eu quero ter a tranquilidade de votar sabendo que eu não vou prejudicar o meu município, o nosso município. Essa é a nossa preocupação. Porque eu vou ser obrigado a dizer aqui, vereador Paulo Eustáquio, a impressão que ela fala, nós vamos jogar o processado lá, colocar em pauta. Se a oposição for contra, que vá se explicar
a Zona Sul, com a região Sul. Não é esse o objetivo, gente. Nós todos temos o mesmo propósito. As críticas que nós fazemos aqui, hoje o vereador Paulo Eustáquio, que é da situação, da base, falou que a saúde está uma lástima, que está um caos. Isso todos nós sabemos. E eu fico me perguntando, esse processado deu entrada aqui recentemente, é 1.800.000, é 30 mil, mas é 30 mil, é 1.800.000. Por que não, senhor presidente, a mesma rapidez, a mesma pressa, para contratar um médico neurologista que não tem? Nós temos, todo dia tem gente aqui correndo atrás, do desespero, atrás de um médico neurologista, medicamentos, exames de colonoscopia, endoscopia, me parece que tem mais de 1.000 exames parados ali na rua Junqueiras, e nós não temos solução para isso. Por que não a mesma pressa para resolver esse tipo de problema, vereador Flávio? O senhor que foi tão prudente no ano passado, que não deu nem tempo de analisar aqui o mesmo processado no final do ano, e nós acatamos aqui, entendemos a sua preocupação no quesito aí da compra do SESI. Por que não, senhor presidente, fazendo uma comissão aqui, de vereadores, cada um representando o seu partido, juntamente com Vossa Excelência, que representa o Poder Legislativo, e na Belo Horizonte, com outras forças aí, deputados, empresários, associação comercial, buscar lá na capital uma outra maneira de administrar essa situação. O SESI resolve, não quer mais posse de causa e nós vamos ter que pagar e ainda administrar um grande complexo como aquele. Na minha opinião, vale até mais do que 1.800.000. Eu acredito que vale mais. Se fosse colocar aí no mercado, valeria mais. Mas o município está, presidente, eu pergunto, em condições de gerir aquilo tudo? Quem é que vai para lá? É saúde, educação, é esporte? Quem que vai trabalhar lá? Eu tenho acompanhado, e hoje recebi aqui uma resposta de um questionamento a respeito de gastos com o pessoal. Eu até me permito aqui a trazer aqui, gasto total folha de pagamentos. Janeiro, 13.151.000. Aí fevereiro, 12.044.000. Março, 14.769.000. Abril caiu de novo, não sei por quê, 13 milhões. Total, no primeiro quadrimestre, 52 milhões. Aí vem o Vale Alimentação, janeiro, 1.211.000. Fevereiro, 1.183.000, março, 1.208.000, abril, 1.222.000, total, 4.825.000. Vale Transporte, incrível aqui, janeiro, 266.000, fevereiro, 364.000, março, 422.000, abril, 407.000. Total, 1.461.000. Então aqui, 52 com mais 4.800 lá vai dar 57 milhões, 58 milhões, perto de 60 milhões de reais. E quanto que isso vai impactar na folha de pagamento da prefeitura com a aquisição do SESI? Eu queria saber, para poder votar com toda a tranquilidade possível. É essa a nossa preocupação, presidente. Eu tenho certeza que eu falo por mim e gostaria imensamente, de estar, volto a repetir, soltando foguetes aí, porque o SESI vai entrar em operação. Mas eu acredito, presidente, que uma cidade como Poços de Caldas, do porte da nossa, não pode perder dessa forma esse empreendimento tão importante. Perder, que eu falo, é o seguinte: perder o SESI bancando aquilo. Porque, de repente, nós podemos adquirir
as benfeitorias e tudo mais, e o SESI, que ele arrecada aqui no município, o senhor sabe disso, um valor incalculável de contribuição dos trabalhadores da indústria, ou não? Arrecada? Então, eu faço um apelo aqui aos colegas vereadores da situação que entendam esse nosso posicionamento. A nossa preocupação é com as finanças do município, é com a parte legal também dessa aquisição. Eu gostaria de apelar ao bom senso, para que nós possamos discutir com calma, com inteligência. Não estou xingando ninguém que não seja inteligente, muito pelo contrário, mas que nós possamos, de repente, vamos tentar, vamos reunir aqui um grupo de vereadores, secretários, industriais e tudo mais. Vamos lá, falar, aqui, gente, nós viemos aqui bater na porta, ô Fieng. Vamos lembrar de Poços de Caldas, velho. Vamos dar ao município o tratamento que o município merece. Muito obrigado. Continua a discussão. Vereador Regina Cioff. Senhor presidente, caros colegas, eu vou me abster, de qualquer maneira, não sei qual, de votar, porque eu não tive acesso, não tive como analisar, não tive discussão, então, infelizmente, eu não me sinto em condições de votar, porque realmente, você chegar aqui, votar um processado desta magnitude, desta importância, eu não me sinto confortável. Então, eu vou pedir licença, se for a votação, eu vou me retirar do plenário. Obrigada. A palavra, vereador Tiago Cavelanho. Senhor presidente, eu deixei muito claro para todos os nossos colegas aqui nessa casa, durante essa semana, a minha postura. Para minha tranquilidade, ela foi compreendida e vai de encontro com a postura da maioria desta casa. Todos nós, 15 vereadores, independente da cor partidária, somos favoráveis àquele prédio ir para a comunidade da Zona Sul. Quem aqui não quer ver a Zona Sul presenteada com o espaço daquele, com o clube daquele? Porém, nós temos uma série de aspectos que devem ser levados em conta. Senhor presidente, o primeiro aspecto que nós devemos levar em conta, novos colegas, já foi levantado pelo vereador Antônio Carlos aqui e pelo vereador Sansão em conversas informais. É a perda de um serviço para o trabalhador da indústria de Poços de Caldas. É a perda de uma instituição forte, sólida, rica, muito rica. A vereadora Maria José vai fazer uso da palavra daqui um pouquinho, para trazer inclusive números. Então nós estamos perdendo um serviço social para o nosso município, assim como sinto muito quando ouço falar na perda da Unifenas, por exemplo. Mas é particular. Que seja particular, mas é um serviço social. Existe uma função social dessa instituição aqui no nosso município que vai se acabar. Outra coisa que nós precisamos ter muito cuidado, o custo da manutenção desse espaço. O vereador Antônio Carlos comparou com o Caldense, comparou com outros clubes privados. Eu não comparo com esse clube não, vereador Antônio Carlos. Sabe com o que eu comparo? Com piscina da Coab, eu comparo com o Country Club, eu comparo com o Parque Municipal, que já são espaços, já são clubes municipais que infelizmente não estão nas condições que deveriam estar. Nós já temos clubes municipais para servir a nossa comunidade, para servir a nossa população, que infelizmente não estão sendo bem cuidados, não pelas pessoas que estão lá de forma nenhuma. As pessoas que estão lá, sei que se desdobram em 1000. E também não estou falando aqui, não estou fazendo uma crítica política não, estou falando que é questão financeira, de reforma desses espaços. Não reforma porque não quer? Claro que não. Não reforma porque não tem dinheiro. Tem outras prioridades. Agora, os clubes que nós já possuímos enquanto cidadãos pós-caldenses não estão a contento. Como é que nós vamos fazer com outra área gigantesca daquela? Com piscina, com ginásio, com espaço coberto,
quantas pessoas serão necessárias para a manutenção, quanto recurso, quanto dinheiro será necessário para a manutenção desse espaço. Isso me preocupa. Comprar não é difícil. 1.800.000, graças a Deus, após casos hoje, mesmo em situação frágil, economicamente falando, não é nada. A gente estava vendo aqui as apresentações do DME, 1.800.000 ali, no meio daqueles números ali, não é nada. Númerozinho desse tamanho. Mas e para manter? Para nós mantermos aquele espaço? Me preocupa. Concordo plenamente. Inclusive, suscitei essa ideia durante a semana de que fosse formada uma comissão por vereadores de situação, de oposição, secretários, representantes da nossa associação comercial e industrial, pegasse um transporte, fosse até Belo Horizonte, sentar com a FIENG e com o SESI Linhas. Porque até agora, a conversa, pelo que me chegou, foi com a regional do SESI. Não desmerecendo a regional do SESI, que eu não conheço, não sei nem quem que é. Mas eu gostaria de mostrar lá, para os diretores, lá em Belo Horizonte, da importância desse espaço aqui para a nossa cidade. O SESI se desinteressou pela cidade. Primeiro, por que será? E segundo, se ele se desinteressou, vamos motivá-los novamente a se interessar. Vamos mostrar o que a nossa cidade tem de bom, vamos mostrar que aqui é um mercado amplo, farto, um terreno fértil para que eles continuem aí, prosperem com as atividades deles. Não dá lucro social. Não dá lucro social porque foi mal. Uma gestão mal feita. Foi mal gerido. Por isso que não tem lucro social. Aí agora, para resolver um problema do lucro social, eu vendo, acabo. E a nossa cidade, no meu entendimento, perde um serviço de uma função social absurda. Então defendo sim uma conversa mais próxima, uma conversa olho no olho, uma conversa que o legislativo se representasse junto com o executivo e junto com a sociedade organizada através da CIA, lá em Belo Horizonte. Com quem realmente corta o baralho, como a gente diz na Goiânia, com quem corta o baralho, com quem realmente dá as cartas. E não ficasse aqui sob o comando dessa regional. Dentro dessa linha de raciocínio, eu já tomei a liberdade e aproveito a minha fala aqui, senhor presidente, para convidar todos os outros 14 colegas. Na sexta-feira agora, próxima, às 15 horas, eu marquei uma reunião com a doutora Gabriela, promotora de Justiça do Patrimônio Público. Por quê? Além dessas preocupações todas, de ordem financeira, de ordem econômica, de ordem social, de perdermos o serviço, tem a preocupação legal. Que é a que mais me amedronta. Falar a verdade para vocês todos aqui. Mais me amedronta. Nós, na intenção de estarmos ali dando um presente, nós, na intenção de estarmos acertando, podemos estar cometendo um erro. Corremos o risco de estarmos errando. Eu sei que a segurança jurídica ela não existe com parecer nenhum, com consulta nenhuma. Mas uma visita à doutora Gabriela, promotora, pode ser esclarecedora. Pode ser que nos traga à luz algumas dúvidas que eu ainda tenho. Não sei se os outros colegas também têm, mas eu ainda tenho. Eu não vou votar tranquilo isso aqui não. Então fica feito o convite para esta reunião com a doutora Gabriela. Na sala dela, lá na promotoria. Depois eu posso passar mais detalhes. 15 horas. Eu falei que iriam vários vereadores. Não falei que eu sozinho não, mas que tomei a liberdade, como outros vereadores já tinham se manifestado também na intenção de ir, eu falei que iam alguns vereadores. Senhor presidente, essa insegurança legal, essa insegurança, estarmos fazendo o correto dentro da legalidade, me assusta e foi motivada, inclusive por pareceres contrários emitidos por esta casa. Com consulta, mesmo processado, mudou a escrita, mudou a sintaxe da frase. Será que isso muda a essência? Será que isso mudou o conteúdo? Será que isso muda o entendimento legal da coisa? Talvez não. Os pareceres contrários, eles são enfáticos em dizer
que o processado não deveria prosperar. E aí, para encerrar, ou caminhar para o encerramento da minha fala, senhor presidente, eu queria fazer um apelo aos nobres colegas. No dia que nós discutimos isso na Comissão de Finanças, eu tomei a liberdade de pegar esse telefone, o meu telefone, e ligar para o secretário de governo, para tentar entender aonde estava a urgência dessa votação. Por que tanta pressa? Por que tem que ser agora? Por que tem que ser toque de caixa? Por que não podemos estudar com um pouco mais de cautela? Ou pelo menos nos fundamentarmos melhor para todos votarem favoráveis? Liguei lá, tinha alguns colegas comigo, coloquei no viva voz em cima da mesa, senhor presidente. Qual é a urgência? Se nós não comprarmos agora, nós não compramos mais? Se nós não comprarmos agora, vai subir o preço? Se nós não comprarmos agora, vai vender para outro? Vamos perder? Por que tem que ser agora, a toque de caixa? Do jeito que está sendo. E a resposta, de surpresa, foi a seguinte: não tem urgência. É só para devolver para a população esse espaço o mais rápido possível. Nós gostaríamos de ocupar esse espaço o mais rápido possível. Lógico, eu também gostaria, qualquer um gostaria, a Zona Sul gostaria, o Legislativo gostaria, todo mundo gostaria. Desde que fosse feito com cautela, com parcimônia, com segurança jurídica, que eu, pelo menos, não estou sentindo. Senhor presidente, visto e considerando todos esses pontos colocados aqui na minha fala, visto e considerando que não há uma urgência iminente na compra desse espaço, afinal de contas, eles não vão vender, como disse Sansão, não vão vender isso para São João do Boa Vista, não vão vender isso para Andradas, não vão vender isso para Água da Prata, ou eles vendem para a gente ou não vão vender para ninguém. Então, negociarmos agora, daqui um mês, daqui 2 meses, muda muito pouco. Para nós que estamos votando, para nós que estamos apertando o botão aqui, muda muito. Visto isso, senhor presidente, eu gostaria de registrar, de apresentar um requerimento verbal, fundamentado no artigo 149 do nosso regimento, pedindo o adiamento dessa discussão. Isso é legítimo pelo regimento e, óbvio, que se for aí apreciado e votado favorável pelos nossos colegas, nós teremos aí um prazo, talvez, vou colocar um prazo aqui, se vocês acharem por bem negociar a redução, não tem problema, vou colocar 30 dias, talvez seria o suficiente para irmos até Belo Horizonte. Tem que ser rápido, não estou querendo fazer isso daqui 6 meses, não. 30 dias, dá tempo de agendar lá em Belo Horizonte, formarmos essa comissão e irmos votarmos, com respostas concretas. Então, senhor presidente, fica aqui o meu apresentação do requerimento verbal fundamentado no artigo 149, pedindo adiamento da discussão desse processado por 30 dias. E encerro minhas palavras frisando: vereador Flávio, vereador Rogério, vereador presidente Paulo Tadeu. Essa discussão não é política. Não estou aqui fazendo política com as minhas palavras ou com os meus atos. Estou aqui sendo apenas seguro e cauteloso, porque a minha intenção, e acredito que a intenção de todos, é votar favorável à compra ou à cessão daquele espaço. Muito obrigado, senhor presidente. Nós temos um pedido de adiamento. Eu até quero me socorrer aqui da assessoria, mas o artigo 149, ele é muito explícito no que diz respeito ao adiamento. O parágrafo 3º do artigo 149, ele diz explicitamente: o adiamento da discussão de qualquer proposição somente poderá ser efetivada nos seguintes casos: 1. Quando a proposição não tenha sido encaminhada a todas as comissões que sobre ela deveriam se pronunciar. Concordamos que não é o caso. Ok? 2. Quando suscitada dúvida sobre sua constitucionalidade. Não há ninguém levantou dúvida sobre a constitucionalidade desse processado. E 3. Por solicitação
escrita e fundamentada pelo prefeito municipal ou requerimento escrito e fundamentado de qualquer vereador. Também não é o caso. Então, eu particularmente entendo impossível acatar esse encaminhamento. Pois não, vereador? Talvez. Senhor presidente, nobres colegas, me perdoe insistir nessa ideia, mas eu vou lutar até o último minuto que eu tiver de palavra aqui, até porque a minha vontade é votar favorável. Eu vou insistir, eu quero votar favorável, presidente. Eu estou trabalhando nisso, nesse encaminhamento, para eu poder votar favorável, para eu poder votar com o executivo. Quando a gente fala que não tem aqui, no inciso 2º, suscitada a dúvida sobre a constitucionalidade, o senhor me perdoa, o senhor dizer que não houve dúvida quanto à constitucionalidade. Houve sim. Nós temos um parecer da mesma causa do dia 27 de setembro de 2012 do ano passado, escrito pelos mesmos assessores que escreveram um parecer favorável nessa feita, dizendo que, caso entendam os senhores vereadores que os documentos já acostados são suficientes, o presente projeto de lei não pode prosperar, tendo em vista não ser o município responsável pelo pagamento de qualquer indenização ao SESI, em razão das cláusulas condicionais constantes da escritura pública e do convênio celebrado. E qualquer indenização que porventura venha a ser paga, poderá configurar crime de responsabilidade e gerar consequências danosas sobre o prefeito municipal, nos termos do artigo 1º, inciso 3º do Decreto-Lei 201 de 67, com a aplicação de penas severas previstas no Decreto-Lei mencionado. Vereador Thiago. Esse é o parecer escrito... Vereador Thiago, se me permite, o máximo que você pode estar levantando na leitura de um parecer anterior, o máximo que você pode estar questionando é a legislação infraconstitucional. O regimento é muito claro que se trata de constitucionalidade. Então, está tratando de legislação infraconstitucional, não é o que diz o regimento. Concordo com o senhor, mas o senhor me permite encerrar aqui citando um outro artigo do regimento. O artigo 237, o senhor deve ter em mãos aí, diz que, capítulo 3º, da interpretação e reforma do regimento interno, artigo 237. Os casos não previstos nesse regimento interno serão resolvidos soberanamente pelo plenário e as soluções constituirão precedente regimental. Então, eu não vejo problema nenhum do senhor colocar em apreciação dos 15 colegas o adiamento dessa discussão. Se os colegas acharem que tudo bem, que seria interessante nós montarmos a comissão, irmos até Belo Horizonte durante 30 dias, a casa fica satisfeita e poderemos votar com satisfação. Se o senhor achar que não convém sequer ouvir os colegas, aí não, acho que... A questão não é de conveniência. A questão, vamos deixar claro, obrigado, senhor presidente. A questão não é de conveniência, a questão é regimental. E nós já tivemos decisão semelhante em situação apresentada, salvo engano, pelo vereador Valdir Sementili, em que a solicitação dele não contemplava esses 3 itens do parágrafo 3º do artigo 149 e que nem a plenário foi naquela situação, naquela ocasião. Mas eu vou pedir, só um minutinho, vereador Antônio Carlos, eu vou pedir para que haja também a leitura eu vou pedir, foi lido um parecer, eu vou pedir que seja lido, eu vou pedir a leitura, depois eu vou abrir a palavra, eu vou pedir a leitura de um novo parecer, foi lido um parecer em plenário, eu preciso ler pela ordem, sim. Muito obrigada. Questão de ordem, sim. Questão de ordem. Senhor presidente, o artigo 149, sobre adiamento de discussão, ele diz assim: apresentação do requerimento verbal para adiamento não pode interromper o orador que estiver com a palavra. Quer dizer,
A lei, ela ficou dúbia, porque depois ela vem dentro aquelas propostas do artigo 3º. Qualquer uma dessas aqui que não pode, quando a proposição não tenha, quando não houver assinatura, mas não invalida a questão do adiamento, do requerimento verbal para adiamento. É que nós precisamos realmente mudar essa lei aqui, porque ficou bem confuso. Olha para o senhor ler, por favor, no parágrafo 1º do artigo 149. Eu li e entendo que o parágrafo 3º é complementar. Eu vou pedir a leitura do parecer conjunto das assessorias legislativa e jurídica dessa casa. Tudo. O processado legislativo número 86 de 2013 trata de projeto de lei encaminhado a essa casa através da mensagem número 27 de 2013 e tem por objetivo a obtenção de autorização para que o município possa pagar indenização de benfeitorias implantadas pelo Serviço Social da Indústria, SESI, em área de terreno doado pelo município para implantação do Centro de Atividades do Trabalhador. Como mencionado na mensagem através da lei número 4.898 de 1991, o município foi autorizado a doar e a conceder direito real de uso de áreas do terreno ao SESI Minas Gerais para implementação de um complexo social esportivo e de lazer denominado Centro de Atividade do Trabalhador. Não se trata aqui de aquisição, mas sim de reversão de área doada e pagamento de indenização pelas benfeitorias introduzidas na área. Na mensagem, o senhor prefeito apresenta também justificativa quanto à existência de interesse público, informando ainda que a situação idêntica ocorreu no município de Nova Serrana, anexado ao documento de folhas 16. A possibilidade jurídica da proposição deve ser analisada à luz da Lei Municipal número 4.898 de 1991, do termo de convênio firmado em 12 de março de 1992, aprovado pela Resolução número 519 de 23 de abril de 1992 e a escritura pública de doação da área. Saliente-se que o pagamento refere-se unicamente às benfeitorias, uma vez que o terreno foi doado, será revertido ao patrimônio público, sem qualquer pagamento. Quanto à Lei Municipal número 4.898 de 1991, essa lei apenas autorizou a doação da área de domínio público, sem impor qualquer condição, a não ser que a construção deveria se iniciar dentro do prazo de 6 meses e estar concluída no prazo de 2 anos após a doação, sob pena de reversão da área do município. Quanto ao convênio celebrado, o que de mais importante consta do convênio, cláusula que contém objeto, construção e funcionamento do Centro de Atividade do Trabalhador. Cláusula primeira, prazo, fixa prazo para o início e o fim da construção. Cláusula segunda, duração do convênio estabelecido que será equivalente aos prazos mencionados no cronograma físico da cláusula terceira, ditados de 2 anos. Por sua vez, o parágrafo 1º da cláusula 8ª dispõe que, após a prorrogação automática do prazo com antecedência de 90 dias, qualquer dos convenientes poderá propor a rescisão sem sanções do convênio. Quanto à escritura pública de doação, a escritura pública de doação foi lavrada em 12 de março de 1992 pelo tabelião de primeiro ofício dessa comarca, no livro número 172, em A, folha 104, constando da mesma as seguintes cláusulas e condições. Primeiro, empenhorabilidade e inabilidade total ou parcial do imóvel. 2. Uso do imóvel pelo donatário para fins previstos da citada lei. Terceiro, início das obras de construção no prazo de 6 meses,
constar da efetiva entrega do imóvel com as obras de terraplanagem ou aterro e drenagem conforme o projeto a ser elaborado pela SESC. Obras essas da responsabilidade da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, que também deverá as suas despesas fazer o levantamento topográfico e dotar o terreno com toda a infraestrutura urbana, como água potável, esgoto sanitário e fluvial, rede elétrica e telefônica. Quarto, reversão do imóvel com todas as benfeitorias ao patrimônio municipal, sem qualquer indenização em caso de inobservância das cláusulas condicionais. Como se pode facilmente observar, a lei que autoriza a doação é bastante singela, dela não constando outras condições a não ser a cláusula de reversão, apenas no caso de descumprimento do prazo para a conclusão da obra. E ainda assim, sem constar uma única palavra com relação a possíveis benfeitorias. Essa, sem dúvida, uma imperfeição da lei que acaba por trazer grandes dificuldades. A imperfeição prossegue quando foi firmado o termo de convênio e cooperação, uma vez que esse dispõe quanto ao prazo do convênio e, mais uma vez, nada em relação às benfeitorias, mas apenas com relação à possibilidade de rescisão sem sanção para qualquer das partes convenientes, desde que a proposta com 90 dias de antecedência e que efetivamente foi feito pelo SESC. Finalmente, com relação à escritura pública de doação, esta acabou por apresentar condições outras, mas que foram cumpridas integralmente e que não nos autoriza a pretender a reversão do imóvel sem indenização das benfeitorias realizadas. Apenas com a paralisação das atividades do SESC, após cerca de quase 20 anos, o município não dispõe de meios ou instrumentos legais para a reversão, sem indenização pelas benfeitorias, e nos encontramos diante da seguinte situação. Primeiro, procede-se à reversão amigável da área mediante indenização das benfeitorias com autorização legislativa ou 2. O domínio do imóvel pertence em poder da SESC do SESI e não pode aliená-lo, mas sem qualquer atividade e que possibilitará, sem dúvida, a deterioração do bem em virtude do seu abandono. Quanto à análise por parte dessas assessorias do processado legislativo número 194/2012, que tinha objetivo idêntico ao desse processado, nos posicionamos contrariamente. Portanto, naquela ocasião, de forma equivocada, acabamos por firmar o entendimento que o SESC não havia cumprido com as suas obrigações, posição que nos vemos na obrigação de rever, uma vez que, melhor analisando o documento pertinente, a bem da verdade, o SESI cumpriu com todas as obrigações assumidas, ou seja, a construção dentro do prazo de 2 anos e a manutenção dos serviços até além do prazo que se encontrava fixado no termo de convênio. Com o devido respeito, consideramos necessários registrar que toda e qualquer proposição que se refira à doação de parte do patrimônio público exige cautela e previsão legal de todas as situações que deverão advir e até mesmo ocasionar sérios problemas à administração e à Câmara. Uma lei bem feita, sem lacunas ou entrelinhas, resguarda essa casa, a administração e o interesse público. Registre-se também que, por ter sido retirado da tramitação pela Prefeitura Municipal, o processado legislativo número 194 de 2012 sequer chegou a ser reavaliado por essa casa. Parece-nos que, naquela época, o entendimento do Poder Executivo foi o mesmo dessa casa. Portanto, tendo em vista que o convênio foi prorrogado automaticamente no seu vencimento, o SESI cumpriu a disposição constante no parágrafo 1º da cláusula 8ª, certificando a administração municipal de sua disposição em rescindir o mesmo.
O projeto de lei, ora analisado, contém também autorização para abertura de crédito especial para atender ao pagamento que venha a ser autorizado no presente exercício, tendo sido anexada a declaração de anulação para possibilitar a abertura de crédito. Também é preciso registrar que a proposta atual, mais vantajosa ao município, pois a indenização será paga em 60 parcelas fixas e não corrigidas como anteriormente havia sido proposto. Conclusão. O projeto de lei apresentado não apresenta qualquer inconstitucionalidade, podendo ser submetido ao plenário dessa Casa após análise e parecer por parte das comissões pertinentes. Esse é o parecer. Eu queria só uma questão aqui. Nós vamos tratar, na verdade, o Antônio Carlos pediu a palavra primeiro aqui, a Zezé pediu. É questão de encaminhamento, pode aguardar, eu passo a palavra para você em terceiro lugar. Pois não, Antônio Carlos, a palavra é sua. Presidente, eu agradeço pela gentileza. Eu queria saber do nobre líder do prefeito, que é o vereador Flávio Henrique Faria, que eu até elogiei aqui no meu pronunciamento sobre o seu posicionamento no final do ano passado. Mas agora nós estamos discutindo a questão do adiamento. Eu só fiz essa leitura, pedi que fizesse essa leitura exatamente eu fiz também um apelo pelo adiamento, baseado no parecer da nobre vereadora Maria José, concordando também com o posicionamento do vereador Tiago Cavelan. Eu queria saber, porque se for feito o adiamento, eu não vou mais ficar falando aqui, que nem inutilmente. Deixa eu esclarecer, então. Eu só pedi a leitura do parecer para mostrar exatamente que há um entendimento na Casa que não tem inconstitucionalidade. Portanto, não cabe o pedido de adiamento desta votação. É esta a decisão da mesa. Não vai haver? Não. Então, presidente, eu vou prosseguir aqui. Não, agora eu vou colocar... A palavra, né? Não. Agora nós terminamos esse assunto. Agora eu vou colocar em discussão ao processado. Não, eu estou pedindo a palavra. Sim, mas deixa eu colocar em discussão ao processado. Perfeitamente. Vencida a matéria relativa ao adiamento, com a palavra o vereador Antônio Carlos. Manifestar? Que houvesse ter um intervalo para a gente conversar a situação, a gente pudesse fazer uma conversa, se for possível. Se não for, não, eu concordo plenamente. Eu, em nome do bom senso, eu aceito qualquer coisa.